Olá, gente, estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre um assunto que interessa exclusivamente as mulheres, garotas, meninas, que é a utilização de colares como um complemento essencial de quase todo ou qualquer look. Às vezes eu acho que eu fico até parecendo meio maluca falando com tudo quanto é cliente que você precisa de colar, você precisa usar colar. Só que não é uma mania minha, não é uma coisa que eu fiquei meio que cismada mesmo. É porque é importante mesmo o uso de um acessório perto do rosto, o uso de um detalhe perto do rosto que, além de valorizar a face mesmo, além de chamar atenção para um ponto alto, ajuda a mudar, ajuda a dar uma nova cara em roupas que a gente já está enjoada. Às vezes é aquela blusa que você já cansou de usar, ou que você sempre usa de uma mesma forma, e aí por causa de um acessório, por causa de um colarzinho, aí um brinco também, né? Mas assim, pensando em colar, já muda toda a cara, já cria novas formas para o corpo, porque quando a gente usa colar, a gente vai estar auxiliando a criar linhas, a remodelar linhas, não apenas do corpo, mas também do rosto. Como é um acessório que está bem perto dessa região de pescoço, na verdade fica amparado no pescoço, ajuda muito a alongar, encurtar, alargar e fazer todas essas coisas que a gente vai precisar dependendo das nossas características, dependendo das nossas próprias características. Bom, entre as opções de colares longos, que no meu caso é um tipo de colar que favorece muito a minha silhueta, a gente tem a opção de um colar longo um pouco mais fino, que marca mais essa questão da linha vertical descendo pela silhueta do que agregar muita coisa mesmo. Ele não é um colar pesado, ou seja, a blusa aqui é o que continua em evidência, o tronco é o que continua em primeiro plano. O colar ele entra como um complemento, alongando e auxiliando a quebrar essas linhas horizontais. Vocês percebem que fica esse contraste entre uma linha vertical, duas linhas na verdade, verticais e linhas horizontais, tudo de forma harmônica, tudo de forma coesa e tal. Aqui vocês percebem que fica desse jeito, enquanto se eu colocar um outro colar que tem um comprimento igual, se não é igual, é muito parecido, vocês percebem que por ele ser mais fino e por ele ser de um tom que sutilmente desaparece na minha pele, ele já fica bem mais leve. É um colar que até fica melhor com essa blusa. Nesse caso aqui, fica melhor pelo jogo de peça, acessório e os meus tons. A gente vê que isso aqui fica super bom, alongando e conversa aqui entre as linhas horizontais e verticais e ainda conversa muito com a minha pele saltando na frente, ou seja, alonga o pescoço, alonga o tronco, que é uma coisa que no meu caso eu preciso alongar, e ainda chama atenção para essa região alta. Se eu estivesse utilizando, gente, vou dar só para vocês perceberem, se eu estivesse utilizando um colar mais curto, vocês veem como é que o meu pescoço, ele fica automaticamente mais curto. É questão de jogo de formas mesmo, é muito fácil de ver. É questão de você ir pra frente do espelho e ir brincando mesmo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e preciso disso, aquilo e tal. Quando eu uso um colar mais curto, um colar mais próximo ao rosto, eu tenho esse efeito de chamar ainda mais atenção para o meu rosto. Nesse caso aqui funciona super bem porque, mesmo estando próximo ao rosto, a linha do colar, que eu tô com dificuldade, a linha do colar, ela segue a linha da blusa. A gente vê que fica uma coisa que conversa aqui, essa linha arredondada, seguida pela linha igualmente arredondada do colar. E ainda fica melhor, por quê? Porque há essa harmonia também entre o meu tom natural de pele e o tom do colar. É um tom que fica bom no meu caso, é questão de olhar um tom, eu posso ver lá na minha cartela de cores que vai estar essa cor aqui, mas é você buscar uma cor também que fique boa com a sua pele e ainda crie essa coisa de chamar atenção pro rosto mesmo. Talvez eu não usaria junto, porque já tem a textura aqui, já tem essa forma, já tem estampa, dependendo do que mais que eu estivesse usando aqui, não ficaria bom. Nesse caso fica, chama atenção, dá um brilho, vocês percebem como é que meu rosto fica mais vivo?
só pela utilização de um acessório com uma cor que me favorece muito. Gente, é um negócio assim, mágico. É como assim, descobrir a roupa. Assim. E aí, a gente pode pensar também em formas com mais volumes. Aqui nesse caso fica igualmente bom, seguindo a linha da blusa. Tô com preguiça de amarrar, mas só para poder entender. Seguindo a linha da blusa, é um colar que encurta o pescoço, ele tá muito próximo do pescoço. Se no seu caso você não quiser nada que encurte o pescoço, a melhor coisa que você faz é evitar qualquer coisa muito assim, qualquer coisa muito gargantilha, muito grudada. Porque aí você vai estar cortando. Se o seu pescoço com um colar mais longo, ele pode ser naturalmente prolongado, tá vendo? Você cria ilusão de um pescoço mais longo e aí automaticamente mais fino. Pra que você vai usar uma coisa encurtada? Pra que você vai colocar um tanto de coisa aqui, né, prendendo e encurtando o pescoço? É o tipo da coisa que não funciona. E aí precisa ver também essa relação entre decote e colar. Se você já tá com uma blusa com decote que já tem muita coisa aqui acontecendo, pra que você vai colocar um acessório que também agrega esse tanto de volume, esse tanto de peso visual? Um colar com um pouquinho mais de adereços e coisas acontecendo, a gente vê que aqui ele já enche mais a imagem, ele já ocupa mais espaço aqui na imagem, mas ainda assim funciona porque há uma harmonia entre a cor da blusa e a cor do colar. Fica uma coisa que funciona bem, fica uma coisa que conversa bem. Então, dá para poder usar junto. Por que é bom no meu caso? Eu não posso usar nada com extremo peso visual, com extremo volume para os lados. Então, gente, voltando, eu não posso usar nada que crie muito volume para os lados. Se fosse uma coisa muito assim, muito horizontal aqui, não ficaria bom para minha silhueta, porque eu já tenho que tomar cuidado com essa linha de ombro. Já tenho que tomar cuidado com essa questão aqui que pode acabar ficando muito pesado. Então, pra que eu vou colocar uma coisa que marque mais horizontal aqui, né? No caso, tem que ser uma coisa que pesa também para baixo. Isso é uma coisa que traz para baixo, vem chamando a atenção para a cintura, alongando o pescoço e tudo mais. No caso, um colar em cobre extremamente neutro, uma coisa que fica bem com qualquer coisa, funciona super bem com quase tudo, tá vendo? Um colar que alonga o pescoço, alonga a silhueta, alonga o tronco, faz essa quebra na blusa para evitar essa coisa muito seca. A utilização de um colar que alonga e agrega volume. A utilização de um colar que cria essa linha horizontal e ainda dá mais um pouquinho de peso para os lados. Vocês percebem que aqui, por a tira ser mais grossa do que naqueles outros casos de colares que alongam que a gente estava vendo, aqui já enche mais essa região de cola aberta. Talvez com essa blusa não é a melhor opção, talvez fosse uma blusa um pouco mais aberta, se fosse uma blusa um pouco mais vazada. Mas nesse caso aqui, fica muito cheio, mas continua alongando, chamando atenção para essa região aqui. Vocês percebem? Não é a melhor opção para essa blusa, repito, mas é um tipo de colar que é muito bom quando eu tô com uma peça única, quando eu tô com uma peça que é seca demais. Esse jogo, essa reunião de materiais, tudo ajuda a dar um toque a mais, ajuda a fazer com que a peça ganhe uma cara nova. Às vezes é a mesma roupa que eu tô sempre usando e fica com uma cara um pouquinho diferente apenas pelo uso de um acessório. E por fim, um caso de colar que eu fico muito triste até de olhar para ele, porque ele foi amputado. Eu perdi uma perna dele, uma das primeiras vezes que eu usei. E não tinha como encontrar de volta onde eu estava. Também eu só fui ver depois que eu fui embora. Mas enfim. É um colar que, além de alongar, além de fazer esse favor para minha silhueta, para o meu tronco, é um colar que dá uma coisa a mais ao look. É um colar que tem uma mensagem, que tem uma forma. Não é só um colar neutro, é um colar que tem uma coisa a mais. Isso serve também para esse, assim, é quando eu viro e falo assim, você precisa de um colar que, além de fazer um favor para sua silhueta, faça um favor para sua roupa. Aqui a roupa, a blusa, fica em segundo plano, aqui entra em voga o acessório. Ou seja, tá bom.
Mas assim, fica essa coisa que chama atenção, que dá um toque a mais, já transforma muito a roupa. E aí, gente, entra o seguinte, as coisas que não dá pra poder exemplificar só pelo uso na minha silhueta. Se o seu caso é um caso de uma pessoa que tem mais busto, deixa eu colocar um colar aqui pra não ficar, né? Que essa imagem sem graça. Se no seu caso você tem mais busto, se você tem muito busto, você precisa evitar o quê? Qualquer colar que tenha muito acontecendo na região de busto. Você precisa de uma linha mais longa, horizontal, vertical e fina. Uma linha que desça, tirando o foco horizontal que o busto cria. Uma linha que alongue, que dê leveza. Se o seu caso é agregar peso visual à região de busto, você precisa de mais volume, você precisa de um colar que tenha umas coisinhas acontecendo aqui, que termine mais nessa linha de busto. Seria um colar, vamos supor, que, sabe, fica uma coisa mais assim, criando essa linha imaginária horizontal na região de busto. Se no seu caso pescoço um pouquinho mais curto, pescoço grosso, evitar tudo que termine aqui, evitar gargantilha, evitar coisas pesadas que acabem logo onde o seu pescoço acaba. Você precisa de efeito contrário, você precisa de algo que igual aqui alongue. Mas se no seu caso você sente que o seu pescoço é muito longo, se você percebe isso olhando no espelho e tal, essa coisa toda, você precisa de efeito contrário, você precisa de um colar que seja mais curtinho, porque aí olha o favor que ele faria para um pescoço longo. Já cria essas linhas horizontais, criando recortes que automaticamente encurtam visualmente o seu pescoço. E, gente, é isso. No mais, esse uso de colar, o uso de qualquer tipo de acessório, é tudo de frente pro espelho, testando, olhando. Você pega uma roupa e já vai pro acessório e vai vendo como que funciona essa harmonia entre silhueta, a roupa que você está usando e o acessório. Não basta só olhar a relação corpo e acessório. É muito importante olhar essa relação roupa, acessório, porque a roupa, algumas vezes uma roupa super simples já muda muito as linhas naturais do seu corpo. Então, por causa disso, você precisa buscar o acessório que funcione bem com aquela roupa e com o seu corpo. E no mais é isso, gente. Espero que tenha sido útil. Beijos!